BPC-LOAS para criança com autismo e TOD. O que você precisa saber para a perícia? Bom, você pai ou mãe de criança com autismo e também com TOD, sabe as dificuldades que sofre devido, principalmente, a esse transtorno do TOD atrelado ao autismo. Porque muitas vezes o TOD é confundido com birra, com dificuldades. E aí o que acontece? Muitas pessoas acabam não levando a sério esse transtorno, mas você sabe as dificuldades. Pois justamente é um transtorno que leva a criança a querer se opor a qualquer forma de autoridade. Inclusive, se não for orientado corretamente, se a perícia não for feita corretamente, é uma das mais difíceis de se conseguir o BPC-LOAS. Mas quando se atrela isso ao autismo, quando se tem os dois na mesma criança, aí a história já muda de cenário. Então fique ligado nesse vídeo que eu vou lhe mostrar como você consegue esse benefício de uma forma mais fácil e prática. Às vezes a negativa realmente parece injusta, e é. O perito com esses dois sítios não deveria negar. Porém, vamos lá, fazer uma breve análise. O autismo, ele, segundo a lei Berenice-Piana, a lei do autismo é considerado deficiência para todos os fins legais. Ou seja, uma pessoa com autismo deve ser considerada deficiente. Porém, o TDAH não tem a mesma proteção, não existe uma lei específica para ele. Por outro lado, você tem que provar que o autismo atrelado ao TDAH gera ainda mais impacto na vida do seu filho do que um diagnóstico só. Então, ao invés de 2 laudos apartados, o ideal é um laudo só falando as dificuldades, caso seja possível. Por exemplo, eu vou deixar aqui ao lado na tela esse laudo exemplificativo. É um exemplo meramente. E mais para frente no vídeo, até mesmo vou disponibilizar uma cartinha que você pode levar na sua consulta com o médico, psiquiatra, com o neuropediatra, pedindo para quando ele fizer o laudo do seu filho, detalhar bem a condição dele e estruturar de uma certa forma que é mais benéfica para conseguir o benefício. Eu não vou falar o que ele tem que escrever. Isso não posso falar, pois, afinal de contas, é do entendimento dele sobre que tipo de consequência esses dois CIDs têm na vida do seu filho. Mas vamos lá. O que acontece muitas vezes em crianças com esses dois diagnósticos? Tem impulsividade, ansiedade, falta de atenção. Alguns acabam tendo, devido ao autismo, sendo não verbais ou tendo muitas vezes dificuldade em comparação com outras crianças. Isso, tendo esses dois CIDs atrelados, acabam muitas vezes gerando um efeito muito devastador da vida da criança. Então certifique sempre de pedir lá no laudo para que o médico primeiro coloque as informações, seguidos do CID, os dois. Em segundo lugar, certifique sempre de pedir para ele falar as dificuldades que isso estão atrelando na vida dele. Seguido, é claro, se ele necessita de acompanhamento escolar, que inclusive pode servir para você pedir na escola algum profissional para acompanhá-lo. Por outro lado, ele também necessita de terapias? Se sim, peça para ele colocar com fono, psiquiatra, neuropediatra, com terapia ocupacional, entre outros. Além também dos medicamentos, caso ele tenha. Isso ajuda muito na hora da perícia você comprovar a necessidade do seu filho. Outra coisa também é durante a avaliação social, depois da perícia médica, você pode levar esses mesmos laudos na avaliação social também. Porém, além de falar da renda, que tem que ser 1/4 do salário mínimo por pessoa na casa, ou até meio salário mínimo, caso a renda ultrapasse na justiça, aí lembrando, só conta nesse cálculo a renda dos irmãos mais novos ou mais velhos solteiros da criança, os pais que moram na mesma casa que ela, e também qualquer outra pessoa que seja tutor legal. Por exemplo, se a avó tiver como tutora legal da criança, a renda dela também conta se morar na mesma casa. Porém, se ela não for tutora legal, mesmo se morar na mesma casa, mesmo se você tiver o tio da criança, mesmo se você tiver os primos da criança morando na mesma casa, não conta. E aqui abaixo eu vou deixar 2 links. Primeiro link é uma cartinha explicando mais ou menos como tem que ser a estrutura de um laudo para esse tipo de caso. Você pode levar para o seu médico e pedir, olha, será que você pode estruturar de forma semelhante? Não falando que a minha criança tem a mesma coisa desse exemplo que o doutor deu, mas apenas estruturando de algo de forma semelhante para ajudar o entendimento do perito.
E o outro link também é um link do escritório, caso você tenha alguma dúvida. Aí você pode nos chamar lá e até conversar, doutor. Tem um tal caso, meu filho tem autismo nível 1, tem autismo TDAH. E aí a gente pode ver uma forma de lhe orientar caso tenha necessidade. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas também. E também não se esqueça de se inscrever no canal.